Olá, guris e gurias, tudo bem? Estamos aqui quarta-feira pela manhã, 9 horas da manhã, começando mais uma live, a nossa terceira live, né? Uma aula-live, como eu costumo dizer, né? Que é uma aula que é uma live. E na live de hoje, nós vamos falar sobre carta de intenção de pesquisa, tá? Não sei se você sabe, talvez sim, talvez não, mas muitos editais pedem uma carta de intenção do candidato, da candidata, tá? Então, não é comum, não são todos os PPGs, mas alguns pedem, tá? Geralmente, quando pede a carta de intenção, não pede o memorial, ou vice-versa, tá? Mas a gente vai falar hoje para que você esteja aí preparado, preparada, caso o seu edital venha pedir uma carta de intenção, você saiba elaborar. Além disso, as dicas que eu vou te dar aqui hoje para a elaboração dessa carta te ajudam também a preparar o seu memorial, guardadas as devidas proporções, obviamente. A carta tem uma estrutura, né? Eu vou ensinar aqui o passo a passo, a estrutura, para que você faça a sua, né? Mas essa estrutura, ela te ajuda também a organizar lá o memorial. Por mais que a gente já tenha falado, a nossa primeira live aqui foi sobre memorial, a gente também passou, né, um passo a passo, organizou direitinho, né? Se você ainda não tem o material de apoio, se inscreve no link aqui embaixo, né, desse vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda quarta-feira, às 9 da manhã, eu falo de temas de interesse de vocês, tá? Depois da live aqui, eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando qual é o tema da próxima live. Vocês pedem e eu faço a aula aqui. Aconteceu semana passada com o tema desta live. Então, que foi uma solicitação sobre carta de intenção, tá? Então, essa organização, né? Essa estrutura da carta, ela vai te ajudar também, né? Aí na escrita do seu memorial, guardadas as devidas proporções, né? Mas ela te ajuda a organização, vamos dizer assim, mental, estrutural, né? Da narrativa, pode ser interessante também para você fazer o seu memorial, caso o seu PPG peça um memorial e não uma carta de intenção, tá? Então, geralmente, quando o PPG pede uma carta de intenção, ele não vai pedir o memorial, tá? Então, vou compartilhar aqui o bloco de notas, a gente vai falar, então. Inicialmente, eu vou falar para vocês também por que fazer uma carta de intenção, né? Lembrando que a gente só faz a carta de intenção se o edital pede, tá? Se o edital não pedir, não faça a carta de intenção. Lembram? Nosso lema, o edital é rei, é o edital que manda em todo o processo seletivo, tá? Ah, mas eu queria fazer, eu acho que é legal fazer. Não importa o que você acha, importa o que diz o edital, tá bem? Vamos lá. Não importa o que você acha, o que eu acho, né? O que ninguém, nesse caso, só importa o que diz o edital mesmo, o que a banca achou no momento que escreveu o edital, tá? O que ela entendeu que seria melhor para conhecer os candidatos, as candidatas, né? Então, esse é o primeiro tópico da nossa live de hoje, tá? Vamos lá, vou compartilhar então o bloco, vamos lá. Já deixei aqui organizado. Então, por que fazer uma carta de intenção, né? Por que a gente vai fazer uma carta de intenção? Se o edital pede, né? Qual é o motivo? Por que eu tenho falado aqui todas as lives, né? Que o importante também não é saber a estrutura, a gente decorar uma estrutura pronta, porque daqui a pouco o edital vai dar a estrutura e vai ser completamente diferente daquela que a gente tem, tá? Por isso que também, embora eu até possa, para os meus alunos, para as minhas alunas, fornecer templates, né, modelos, eu costumo fazer isso, mas depois que os fundamentos já foram trabalhados, tá? Primeiro a gente trabalha os fundamentos para entender, né? Então, até vou
vou falar mais de perto com vocês para que vocês entendam, né? Assim, olho no olho. É importante que você entenda o fundamento, tá? Por que o edital está pedindo aquilo, tá? A mesma coisa a gente falou lá no memorial, né? Por que aquela estrutura? Por que precisa cada um daqueles itens, cada um daqueles elementos? O projeto de pesquisa também, por que cada um dos elementos? E qual uma carta não vai ser diferente? Por que é importante entender o fundamento, a importância de cada um dos elementos, tá? Porque se você se deparar com um edital diferente, tá? Um edital que peça uma carta diferente, que peça um memorial diferente, um projeto, enfim, que dê a sua própria estrutura, isso não te desestabiliza, você tem conhecimento para fazer e para colocar os elementos, as informações nos lugares que o edital pedir, né? Da forma que ele pedir. Então, é importante saber o porquê das coisas, né? E como elaborar cada um dos elementos e não decorar um modelo pronto, decorar uma estrutura, né? Ter um modelo lá, por exemplo, um template que você vai editar. O template ele pode te ajudar em alguns momentos, mas em muitos momentos ele pode te atrapalhar. Então, por isso que eu trabalho primeiro os fundamentos, né? E o template ele é, vamos dizer assim, né? Uma bengala, algo que, se você quiser, você vai poder usar, mas o importante mesmo é saber a real necessidade de cada um daqueles elementos, tá? Com a carta aqui não é diferente, a gente vai falar primeiramente disso, né? Por quê? Então, né? Uma carta de intenção. Por que a gente vai fazer uma carta de intenção, né? E eu listei aqui pelo menos 4 motivos, talvez tenham mais, talvez vocês também se identifiquem outros, tá? Mas eu listei aqui os principais, tá? Primeiro deles, apresentar a sua trajetória acadêmica de forma atrativa, tá? Por que eu tenho que apresentar a minha trajetória acadêmica, Adri? Né? Por que o PPG, por que a banca lá quer conhecer a minha trajetória? Olha, porque ela quer entender, né? Eu já falei aqui em alguns momentos, né, que devido aí um grande número de candidatos, candidatas, né, tá cada vez mais difícil, né, conseguir uma vaga de mestrado, doutorado, enfim, né? São muitos candidatos, muitas candidatas para poucas vagas, tá? Então tá muito concorrido e pasmem, eu comentei isso essa semana na aula do meu curso com as alunas, né? Que, embora seja muito concorrido, seja muito difícil, tem muita gente que não termina os cursos, tá? Tem muita gente que ingressa no mestrado, ingressa no doutorado e não conclui o curso, não defende, né, a dissertação, a tese, não conclui a escrita do trabalho, a pesquisa, né? E tem outras, mais um percentual aí importante que conclui, chega lá na banca de defesa e acaba sendo reprovado ou reprovado, tá? Então, por que os PPGs querem conhecer o candidato, a candidata antes, né? E pedir uma carta de intenção é uma das formas. Conhecer a trajetória acadêmica desse estudante, dessa estudante. Porque entende que a gente vai destinar dinheiro público, independente se a universidade que você vai fazer ela é pública ou privada, tá? Tem bolsa, geralmente, de financiamento, né, dos órgãos de fomento, CNPq, CAPES, enfim. Tem também investimento, as universidades, mesmo as privadas, as comunitárias, elas recebem, dependendo dos programas nos quais elas se inscrevem, alguns recursos, né, nacionais, federais, então recurso público. Então, tem investimento público, né, tem investimento nosso, enquanto sociedade, tá? E tem investimento de tempo, de trabalho dos orientadores, das orientadoras. Então, pensa, por que a gente vai investir isso, né, capital financeiro, capital humano, num sujeito que não vai terminar o curso, né?
Entende que isso é um recurso que é desperdiçado? Outra pessoa que fosse terminar, né, e fosse efetivamente contribuir com a ciência, né, com a sociedade, com o próprio PPG, pode ter ficado de fora, pode não ter entrado, né, nesse processo seletivo, enquanto que alguém entrou e não vai dar continuidade. Daí aqui a gente não está julgando as pessoas, né? Acho que isso é importante. Existem vários motivos para as pessoas não concluírem os cursos, né? Entre eles, alguns já de saúde mental, né? Por isso que aqui eu defendo nas minhas redes sociais, nos meus canais, né, uma orientação compassiva, que é uma orientação com compaixão, com empatia, com alteridade, né, sem abusos, né, sem assédio moral, que a gente sabe que muitas vezes acontece. Então, eu não estou aqui dizendo, né, julgando essas pessoas que não conseguem concluir, né? É importante que a gente saiba aí que existem vários motivos para as pessoas não concluírem os cursos, tá? Mas é uma forma da banca tentar entender e ver se esse sujeito terá condições, porque às vezes as pessoas desistem por causa da pressão de ter que fazer uma pesquisa, de ter que publicar, de ter que escrever. Para algumas pessoas, isso é mais difícil do que para as outras, né? E eu acho que está tudo bem, a gente tem que respeitar os processos das pessoas. Mas é uma forma da banca identificar, né, se você é essa pessoa. E daí, daqui a pouco, o seu orientador, a sua orientadora, possível orientadora, decidir se vai aceitar ou não, né? Então, esse é um dos motivos, tá? Vamos lá. Tem mais. O segundo motivo, né? Então, é que a banca, né, quer entender aqui a importância, né, de você entender a estrutura, a importância dessa carta de intenção para a sua carreira, né? E a banca também quer entender isso. Ela quer entender quanto tempo você dedicou para a escrita dessa carta, entende? Então, se é uma carta meia boca, se foi feita às pressas, se foi feita com desleixo, né? A banca vai identificar isso. Isso é passível de ser identificado ali pela escrita da pessoa, né? E a banca vai perceber o quanto essa carta, essa estrutura aí de carta, né, que é falar da sua trajetória, falar da importância da pesquisa, enfim, quanto de relevância isso teve para esse candidato, para essa candidata. E concorda comigo? Eu vou chegar mais perto. Concorda comigo que se a pessoa não se dedicou o suficiente nem para escrever uma carta, que é para falar da trajetória dela e da pesquisa que ela quer fazer, qual é a dedicação que ela vai ter para fazer o curso? Entende? Então, todos esses elementos são elementos para que a banca conheça você. Eles são falhos? Pode ser que sim, eu acredito que muitas vezes eles acabam falhando, a gente acaba se enganando com as pessoas, né? Com a avaliação que a gente faz das pessoas, e eu acho que, enfim, faz parte, não é o ideal, mas faz parte, somos seres humanos, estamos lidando com seres humanos, então a interpretação ela não é 100% assertiva, né? Podem haver aí equívocos, mas algumas coisas são importantes para que a gente conheça esse candidato, essa candidata. É melhor do que simplesmente olhar para o sujeito e dizer, ó, esse aí tem perfil, esse não, né? E quem acompanha aqui sabe que eu não acredito nisso de perfil, né? De quem tem perfil para pós-graduação ou não tem perfil, né? O perfil da pós-graduação é o seu, é o meu. A gente precisa ocupar esses espaços, né? E só que não significa que a gente vai fazer tudo de qualquer jeito, porque, enfim, não precisa ter perfil, né?
A gente precisa fazer as coisas bem feitas, com dedicação, com interesse, se de fato a gente tem interesse em fazer mestrado ou doutorado. Ninguém é obrigado, e acho que está tudo bem quem não quer fazer, né? Mas quem quer fazer, eu acho que tem que se dedicar ao mínimo necessário, né? Se possível, mais do que o mínimo, tá? Então, aí, segundo motivo para fazer essa carta, né? E porque é uma carta de intenção, tá? Outro motivo bastante importante aí, tá? Aumentar radicalmente as chances de causar uma boa impressão em bancas de seleção de mestrado. Então, saber fazer uma boa carta aumenta, né, radicalmente as suas chances de mostrar de causar uma boa impressão, mas é uma boa impressão real, tá? É uma boa impressão para que a banca conheça você. Não adianta você passar uma imagem que não é a sua, né? Se a seleção tiver um momento lá de entrevista, vai se perceber que aquela pessoa da carta não é você, né? Então não é importante que a carta, o memorial, até o projeto de pesquisa passe, né, que você tenha isso claro, que isso precisa passar pelo crivo da ética aí, né? A gente não pode mentir, a gente não pode comprar um projeto de pesquisa, né? Isso é errado. A gente precisa, então, ter essa clareza e esse comprometimento ético de não mentir a narrativa, né? De colocar lá o que realmente acontece, o que de fato né? O que de fato mostra a nossa trajetória. Às vezes, algumas pessoas cometem esse equívoco, né, de mentir a trajetória e conseguem, e tem êxito, né, acabam sendo aprovados. Aí depois, quando chega lá no curso, são exigidos de determinadas formas, por alguns motivos lá, né, seja de pesquisa, da linha de pesquisa, do orientador, da orientadora, e daí reclamam que estão sendo exigidas demais, mas não deixou claro lá qual é a sua trajetória, né? Entende que se eu digo na carta que eu tenho ampla, né, e daqui a pouco, claro que a carta ela é sempre analisada junto com o currículo Lattes, tá? Mas enfim, a gente sabe aí que as pessoas cada vez mais têm criatividade, vamos dizer assim, né, para essas questões. Então, eu menti lá que eu tenho, né, amplo conhecimento de pesquisa, que eu já fiz, já participei de vários eventos, enfim, já apresentei trabalho. Entende que o meu orientador, a minha orientadora, ele ou ela não vai se dedicar tanto assim a me explicar o passo a passo de um evento, da escrita de um artigo, porque ele vai pressupor que eu já sei. Eu disse para ele ou para ela que eu já sabia lá na carta de intenção, né? Ele vai se dedicar, né? Ela vai se dedicar a outros que daqui a pouco ingressaram e não têm tanta experiência, né? Então, tenham cuidado com isso. Importante sempre falar a verdade, não mentir, né? No processo seletivo, tá? Eu diria que no processo seletivo e na vida, né? Mas vamos lá. O outro motivo é aumentar bastante as chances de conseguir uma bolsa de mestrado ou doutorado, tá? Se o PPG tem bolsas de mestrado e doutorado, todo PPG geralmente tem, né? Alguns têm mais, alguns têm menos, né? Algumas naquele processo não tem, mas no próximo terá. Então, é importante ter clareza que se o edital pede, né, uma carta de intenção, é essa forma de conhecer esse candidato, essa candidata, e também ver da disponibilidade, porque entende que eu vou falar da minha trajetória. Lá na carta eu também vou dizer se eu tenho vínculo empregatício, qual é a minha dedicação à pesquisa, né? Até porque algumas bolsas, elas exigem dedicação exclusiva, né, à pesquisa. Então, daí, se for esse o caso, né, pode ser que eu consiga, tá? Então, é uma forma de também aumentar essas chances, né? Lembrando que se o edital pedir, tá? Vamos lá. Agora, o que é uma carta de intenção, né?
Por que ela é importante? E vamos falar agora o que é uma carta de intenção. Tá? A carta de intenção, né, ou de interesse, ou de motivação pela pesquisa, dependendo do edital também pode ter, né, vir uma carta de interesse, uma carta de motivação. É um documento, né, que a gente constrói para se candidatar a essa vaga de mestrado ou doutorado, né, e apresentar os nossos interesses, como lá, né, por isso que são sinônimos lá, ela pode ser carta de interesse ou motivação, então apresentar os nossos interesses e as nossas motivações para a pesquisa, tá? Então, isso é uma carta, né, de intenção, é esse documento que ele é escrito, né? Ninguém perguntou ainda, mas talvez esteja aí em dúvida sobre isso, né? Ela é escrita no formato de carta, exatamente, como uma carta, tá? Por isso que a gente chama de carta, né? Ela vai ter a estrutura de uma carta, né? A gente aprendeu lá no ensino médio, ou ensino fundamental, quiçá, né, alguns no ensino fundamental, que a gente pode, né, como se escreve um texto do gênero carta, né, como que é escrito, né, principalmente no vestibular, né, eu acho que a gente aprende também, né, esse tipo de redação, então, né, a estrutura é a mesma, tá? Eu vou falar aqui dos elementos que compõem essa carta lá, né? Mas depois no material de apoio vai mais detalhado, assim, com algumas perguntas para que vocês possam construir a narrativa de vocês, tá? Então, eu já falei, mas não custa repetir, né? No edital do processo seletivo, a gente vai encontrar o pedido da carta, se ele existe, né? Se o edital está pedindo uma carta de intenção, e também as normas para a formatação da carta, como a fonte, o espaçamento, o tamanho da fonte, o número de páginas, né? Que geralmente varia de 2 a 3 laudas, tá? Por isso que a clareza e a objetividade ao escrever a carta são importantes, tá? Agora, pode ser que o edital não traga essas informações, tá? Pode ser que o edital não diga como formatar a carta, enfim, né? É raro, mas pode acontecer. Só peça uma carta. Daí você vai seguir as normas da BNT para um texto acadêmico, tá? Minha sugestão. Você vai colocar fonte 12, espaçamento 1,5 e vai escrever a sua carta. Parágrafo de 1,25 ou 1,5, né? E escreve a carta, tá bem? Agora, mais um tópico, vamos lá. Seguindo. O que não fazer na carta, tá? Então, antes de eu falar do que você precisa fazer, eu vou, né, fazer um disclaimer aqui e dizer o que você não faz numa carta de intenção, tá? Uma das coisas, o primeiro tópico, eu até já antecipei, né? Que é não mentir, tá? Então, não minta sobre a sua trajetória. Aliás, o objetivo de participar no programa é agregar as novas experiências. Então, às vezes as pessoas querem mentir sobre a sua trajetória porque acham que a sua trajetória não é atraente para o PPG. E às vezes o PPG está buscando pessoas justamente com uma trajetória parecida, enfim, porque o objetivo do PPG, da universidade como um todo, né? É a pluralidade. Então, que a gente tenha uma pluralidade de experiências vai tornar, né, os grupos de pesquisa, enfim, as disciplinas mais, né, mais ricas e mais interessantes, e mais pesquisas podem surgir da reunião dessas pessoas, tá? Então, não minta a sua trajetória. Conte a verdade, que com certeza vai dar bom. Depois, o segundo
motivo, né? A segunda coisa para não fazer, o que não fazer? Copiar o currículo, tá? A carta de intenção de interesse não é uma cópia do currículo Lattes, tá? Então, não faça em tópicos, não sumarize o que você fez no Lattes, porque entenda que a banca tem o seu Lattes. Ela vai pedir todos os processos seletivos, pede o Lattes documentado. Então, ela não quer saber o que está lá no Lattes, ela quer saber o que aquelas coisas que estão no Lattes, né, causaram em você, quais daquelas foram importantes, né? Porque, concorda comigo, a gente passa aí a graduação participando de eventos, às vezes até porque somos obrigadas, né, a participar, obrigados e obrigadas a participar dos eventos, né? Quem nunca participou de uma semana acadêmica, uma semana, enfim, científica, porque o professor da disciplina tal deu uma atividade que envolvia participar do evento, né? Isso é participar de um evento, né, de forma, vamos dizer assim, né, não voluntária. Então, será que esse evento agrega o mesmo do que aquele que a gente vai de forma voluntária? E às vezes, quantas vezes a gente participou de um evento que não serviu para nada, né? Que a gente achou que era um tipo de evento que, enfim, que ia tratar de um determinado tema e era outro completamente diferente. Bom, não serviu para nada é meio exagerado, né? Porque eu acho que todo o evento nos ensina alguma coisa, a gente aprende alguma coisa, ou pelo menos conversar com as pessoas que estão participando do evento já é válido, ver as pesquisas que estão sendo feitas já agrega, né? Mas talvez não tenha agregado o quanto a gente esperava, tá? Então, por isso que na carta é o momento de você falar dessas experiências, daquelas que foram mais significativas para você. Então, não copie o currículo Lattes, tá? Não é isso. A proposta não é essa, tá? Outra coisa importante a não ser feita, né? Que você não deve fazer, esquecer de revisar o texto, tá? Não encaminhe o texto sem uma boa revisão de língua portuguesa, quanto à clareza, objetividade, minha dica, tá? Se você precisa, né? Aí não tem alguém para revisar o seu texto, tá? Deixa o texto um pouco, né? Deixa ele, sei lá, terminou o texto, vai fazer outra coisa, enfim, daqui um tempo volta, lê o texto e lê o texto em voz alta, que você já vai ver várias coisas que precisam ser corrigidas, tá? Então, faça esse exercício, tá? Mas se tiver também a oportunidade, dê para outra pessoa ler, leia para outra pessoa em voz alta, que você vai ver que isso facilita essa revisão, tá? Então, é importante revisar o texto, porque lembra que eu disse que se o PPG, né, a banca, perceber que você não se dedicou nem para a escrita da carta, né, qual é a credibilidade que você está passando? Então, tenha esses cuidados, tá? Importante também, não use citações. A carta não é para você fazer citações, tá? Esse não é o momento de você trazer o referencial teórico, tá? Então, não fique citando autores, trazendo citações, enfim, né? Uma coisa é eu fazer uma referência relacionada à minha trajetória ali e mencionar o autor, como eu me encontrei com aquele autor, como eu cheguei até a obra dele, enfim, as pesquisas, né, na sua área. Isso é importante. Agora, eu ficar o tempo todo chamando o autor, né, para dar autoridade para o meu texto, para mostrar que eu conheço, fazendo citações longas, não é o momento, tá? Não é o momento. Você nunca deve perder o foco, né, do processo seletivo, do seu objeto de estudo, do autor, da autora, enfim, dos autores que você vai trabalhar.
você também não deve perder o foco, né? Que a carta traz a sua trajetória. Quando essas coisas todas convergem, ótimo. Quando não, não força, tá? Não força, porque vai dar ruim. A quinta coisa, né, a última coisa a não ser feita numa carta de intenção é incluir fatos pessoais que não tenham relação com a pesquisa, tá? Então, você pode, sim, enriquecer o texto a partir do seu lugar de fala, né? Não, mas não se distancie do eixo norteador, qual é o eixo norteador? Suas pesquisas e estudos na linha de pesquisa pleiteada ou na área, né? Ou se você não tem essa inserção, a sua trajetória acadêmica é o eixo que tem que nortear a sua carta, tá? Então, tenha esse cuidado. Agora vamos falar do que é do básico, né? Do que não pode faltar na sua carta de intenção. Então, todos os elementos básicos de uma carta, tá? Que precisa aparecer na sua carta de intenção. Tá? São 5 elementos também, tá? O primeiro deles é a motivação, tá? Eu tenho que estar motivado, Adri, motivada para escrever a carta. Tem que estar, mas não é dessa motivação que eu estou falando. É a motivação para, né, para a escolha do curso, para a escolha desse PPG. O que te conduziu? Por que você escolheu esse PPG, né? Essa linha, essa universidade? Alguns vão me dizer assim, alguns e algumas, né? É a única que tem na minha cidade, enfim. Tá, mas esse não é o melhor argumento, vamos combinar, né? Pode ser a única, mas você poderia optar por não fazer, então, porque só tem essa, né? Você optou por fazer, então, o que te motivou a fazer, né? Qual é o teu interesse? Por quê, né? Nessa linha, nessa área, né? Por que fazer? Então, isso tem que aparecer na sua carta, tá? Outra coisa que tem que aparecer, tá? As suas expectativas em relação ao curso, ao programa, à área de pesquisa, tá? Você precisa falar dessas motivações, né? Dessas expectativas, perdão, dessas expectativas, né? O que você sabe sobre a instituição, o programa, a área de pesquisa, o orientador ou a orientadora, né? Escolhido. E por quê, né? Quais as expectativas, o que você espera, né? O que você acha que o programa vai agregar na sua vida, né? E vice-versa, o que você vai poder agregar ao programa. Depois tem mais um item que a gente vai desenvolver isso melhor, tá? Então, o outro item, né? O outro elemento que precisa aparecer, né? Ou seja, que não pode faltar na sua carta, é o tema de interesse para aprofundamento dos estudos e da pesquisa, tá? Qual é o tema de interesse? Isso tem que aparecer na tua carta. Você tem que dizer porque, né? De alguma forma, você tem que, na sua trajetória, contar como chegou, né, nesse tema de interesse. E falar lá na carta, então, né, apresentar a sua pesquisa, gerar curiosidade sobre ela, né? Interesse dos possíveis pesquisadores da área, né? Em conhecer, enfim, na sua pesquisa. Então, é importante que você fale também da sua contribuição, da sua pesquisa para a comunidade científica, para a sociedade, né? De que forma essa pesquisa você acredita vai contribuir, né? Por que ela é importante? Veja bem, por que a gente tem que colocar você, então, aceitar você no programa, enfim, né? Por que você merece essa vaga, né? Qual é a contribuição social, qual é o grau de responsabilidade, o quanto de comprometimento, o quanto você está comprometido com o coletivo, com a sociedade,
né, com a comunidade científica. Isso é importante. Não é importante só constar na carta, é importante que você tenha clareza disso, que você realmente esteja comprometido, comprometida com a sociedade, com a comunidade, com o coletivo, né? Afinal, eu já disse para vocês, nós todos, de alguma forma, financiamos essa pesquisa, né? Nós todos, você, eu, né? Se é financiado ou recebe algum tipo de financiamento, alguma parcela de investimento público, é investimento nosso. Nós todos e todas pagamos impostos. Então, entende? Por que a gente deve aceitar a sua pesquisa e não a de outra pessoa, né? Se você não estiver comprometido conosco, né, com a sociedade, entende? Então é importante que você tenha claro isso, né? Fazer mestrado não é só para conseguir o título, né? A gente faz o título, ele é uma consequência. A gente vai contribuir para a comunidade científica, a gente vai contribuir para desenvolver a nossa área, a gente vai contribuir para a sociedade, tá? Então, tenha claro isso, né? O título por si só é só um pedaço de papel, ele não serve para nada. Agora, a contribuição que a gente vai dar para a sociedade é isso que realmente importa. Você vai ver que depois que você tiver o seu título, é o que menos você usa, né? Raramente você vai precisar do título. Tá? Vamos colocar aqui para continuar. Então, outro elemento, né, importante que não pode faltar na sua carta é a justificativa das suas intenções. Tá? Por que você escolheu esse curso, essa área de pesquisa, esse programa? Justifique, né? Dê argumentos plausíveis para que a banca entenda a sua motivação. Porque, por exemplo, eu tenho graduação em filosofia e eu fiz um mestrado em filosofia, mas eu podia ter feito em educação, eu podia ter feito, sei lá, em direito, eu podia ter feito em qualquer outra área. Por que eu escolhi continuar na filosofia? Se eu fosse escrever uma carta de intenção para o mestrado, na época que eu prestei a seleção, eu teria que dizer por que eu estava escolhendo a filosofia, por que eu estava escolhendo continuar na filosofia e não ir para outra área, né? Agora, se é o contrário, se você mudou de área, daí você também precisa justificar. Por que você, né? Vamos supor, eu venho da filosofia e vou prestar o mestrado no direito. Por que eu quero ir para o direito? Por que eu quero mudar de área? Mudar de área, entre aspas, né? Por que eu quero ir para essa área? Por que me despertou? Por que eu acho que eu posso contribuir nessa área? Tem que aparecer na carta, tá? E daí o quinto e último elemento aí, né? Que não pode faltar na sua carta é as experiências próprias, né? As suas experiências próprias, né? As experiências próprias do candidato, da candidata. Né? Você precisa aproveitar o espaço para fazer uma bela apresentação de si mesmo, demonstrando si mesma, né? Demonstrando sempre a sua relação né? A sua relação com a pesquisa, né? Aqui, com a pesquisa e com a linha de pesquisa, tá? Ah, Adri, eu nunca pesquisei nada nessa linha, eu mudei de linha, eu mudei de área, eu mudei de linha, tá? Bom, então, no elemento anterior, você tem que ser muito consistente para dizer dessa mudança, né? E como que você chegou? Porque você não vai fazer um projeto sem nunca ter lido nada sobre a área, né? Você precisa ter conhecimento mínimo do referencial teórico, enfim. Então, em algum momento, isso atravessou a tua trajetória. Você precisa trazer isso na carta, tá? Lembra sempre da plausibilidade. É importante que seja plausível, né? Que a pessoa entenda. Tá? E sim, o Juscelio está perguntando se essas dicas servem tanto para o memorial descritivo quanto para o projeto, né? Sim,
essas orientações aqui para a escrita da carta, elas te ajudam também a escrever o memorial. Eu falei bem no início da live, né? A estrutura de um memorial, a narrativa, é um pouco diferente da carta, mas sim, ela ajuda, né? Esses elementos devem também aparecer no seu memorial, é importante que eles apareçam. Agora eu vou, então, passar um passo a passo de escrita, né, da carta de intenção. Tá? Também, como tem 5 elementos que precisam aparecer, são 5 passos, né, para a escrita da sua carta também, tá? E o primeiro deles que você precisa fazer, né, talvez você já saiba aí, né, já tem essa clareza, apresentação de si. Você precisa se apresentar para a banca, né? O texto começa com a sua apresentação, né? Então, o primeiro parágrafo lá do seu texto deve ser a apresentação. Você vai se apresentar, né? Falar aqui da sua trajetória, por exemplo, sou licenciado, né? Sou licenciado em artes, ou, né, sou licenciado em outra área, sou bacharel em determinada área, né? Vou me apresentar, vou falar, né? Ali, citar os cursos, os estágios, né? Enfim, as participações em monitoria, se houver, em projetos de pesquisa, projetos de extensão, atividades voluntárias, bolsas de iniciação científica, prêmios, intercâmbios, publicações importantes, participações em eventos importantes, enfim, esse é o momento que você, né, esse primeiro momento da carta é o momento que você se apresenta e traz essas experiências, vivências. Agora, pode ser, tá? Pode ser que o seu caso seja como era o meu quando eu prestei a seleção de mestrado. Eu não tive que fazer carta, tá? A minha seleção, as 3 seleções de mestrado que eu participei, nenhuma pedia carta, tá? Mas se pedisse, eu não teria experiência de extensão, experiência em projeto de pesquisa, eu não teria essas experiências para colocar. Tá, eu teria eu acho que eu tinha uns 2 ou 3 certificados de eventos que eu tinha participado. Por quê? Porque eu trabalhei durante toda a minha graduação, tá? Eu trabalhava durante o dia e tinha aula à noite, e eu trabalhava no comércio, então eu trabalhava de segunda a sábado. Eu não conseguia participar de eventos, tá? Até acho que tinha uma certa flexibilidade se eu tivesse pedido, mas a verdade é que eu não estava preocupada em fazer mestrado depois, eu nem sabia que eu ia fazer mestrado depois, eu não me preocupei com isso, então eu não priorizei. Então, quando chegou lá na seleção, eu não tinha isso. Tá? Então, qual seria a minha saída nesse momento? Falar da minha experiência profissional, explicar que eu tive que fazer a graduação, eu tive que trabalhar durante a minha graduação e por isso eu não participava de eventos, que os eventos eram no turno inverso, então, embora a universidade oferecesse muitas coisas, eu não consegui. Tá? Então, isso é importante, assim, né? Não, por que você não disse que tinha feito? Porque eu não tinha como comprovar, era mentira, né? Lembra lá do primeira coisa, não fazer, não mentir. Então, se eu fosse escrever essa carta, eu não escrevi, né? Eu estou dizendo aqui para vocês, a minha seleção não pedia, tá? Mas se pedisse, eu teria dito que eu não tinha. Eu não tinha porque eu não participei, porque de fato eu não podia, não dava tempo, eu não conseguia, né? Então isso também é considerado. Não pensa que porque você trabalha daqui a pouco, né, e você não consegue participar dos eventos ou participa menos, que a banca vai achar que você também não é interessante, porque lembra, experiências diversas, pluralidade. Então, alguns PPGs valorizam muito mais essa experiência, porque uma pessoa que trabalha, que tem também essa inserção, ela também tem responsabilidade, ela também sabe cumprir prazo, ela também, entende? Ela desenvolve habilidades que são importantes
para a pesquisa. Então, não é porque você só tem experiência profissional que você não está habilitada para pesquisa. Então, não tem necessidade de mentir, tem necessidade de falar a verdade e explicar, justificar, tá? Pensa, alguém que terminou a graduação, uma licenciatura, né? Eu sou licenciada. Alguém que terminou uma licenciatura e logo passou num concurso e foi trabalhar, sei lá, no estado, no município, trabalha professora, trabalha 3 turnos, no final de semana leva trabalho para casa, enfim, são as pessoas que mais trabalham que eu conheço, né? Claro que eu sou suspeita para falar, mas professora trabalha muito, gente, tá? Então, pensa que é quase impossível essa pessoa participar de eventos. Ela vai participar de eventos, ela vai participar de atividades que a escola promover, que a escola pedir, né? E se a escola não pedir, se a secretaria, se a coordenadoria ali de educação não promover esses eventos, ela não vai participar porque não dá tempo, não tem tempo, tá? Mas isso não desqualifica ela, porque ela tem a experiência profissional na área. Mas e se não for na área? Eu trabalho no comércio, Adri, não tem nada a ver com a minha área. Bom, mas você está desenvolvendo responsabilidade, né? Entendendo. Então, tem habilidades que são importantes e que você está desenvolvendo, embora não seja aplicada à pesquisa, mas você tem responsabilidade, você sabe cumprir prazo, você sabe chegar no horário, né? Porque, do contrário, você não fica no emprego, né? Entende? Então, é importante que você coloque a sua experiência, né? A universidade, ela precisa de pluralidade, né? Talvez você me diga assim, mas tem alguns PPGs que eles não querem, eles querem quem recém se formou, que não tem experiência, né, e tal. Azar é deles, vão para outro PPG então, tá? Porque nesses PPGs que se pensa que tem um perfil ideal para pós-graduação, a gente não tem que estar neles, porque nem é interessante estar neles, né? Por quê? Porque se as pessoas não entendem que uma universidade é para ser plural, é para ser acessível a todos e a todas, pensa o que é trabalhar, o que é fazer pesquisa, o que é assistir aula nessa universidade com essas pessoas, né? Eu procuraria outro PPG, então, se lá tem essa preferência, tem esse perfil, né? Foge dele, vai para outro, porque tem universidades que valorizam essas coisas e que estão. E elas não deveriam ser exceção, ao contrário, elas deveriam ser a regra. A universidade é para ser, né, acessível a todos, plural, né? Então, com diversidade de experiências, enfim, né, toda a diversidade possível, tá? Seguimos, então. Agora, além da apresentação de si, então, a gente precisa também da apresentação das motivações, né? Dizer o que nos motiva, por que a gente, então, quer fazer mestrado, quais os elementos, né? Que a gente vai ter que fornecer ali os elementos necessários para que a banca possa identificar as nossas motivações, né? Para a escolha do curso, para a área da pesquisa. Então, vou ter que dizer por que eu quero fazer mestrado, né? Só que existem formas de eu dizer isso, né? Eu não preciso assim, eu quero fazer mestrado por conta disso, né? Eu posso introduzir isso na narrativa, né? Pensa aí que está escrevendo uma carta para o namorado ou para a namorada, né? Você não chega lá para o namorado, para a namorada já tem um pouco mais de intimidade, né? Pensa que está escrevendo uma carta, né? Ou um e-mail, uma mensagem, para ser mais atual, né? Carta, eu tô revelando a idade aí, né? Mas pensa que vai escrever uma mensagem, tá? Pensa que vai escrever uma mensagem, né? De WhatsApp, um e-mail, enfim, para a pessoa que você está interessado, né?
Você não vai já, sei lá, se apresentar, dar oi fulano, e no segundo parágrafo já da mensagem dizer quais são todas as suas intenções, que você quer namorar, quer casar, enfim, quer ter filhos. Não dá para ser tão direto assim, né? Mas existe formas, né? Você pode dizer, eu tenho interesse em algo mais sério, né? Em algo, numa relação duradoura. É diferente você dizer que quer casar, quer ter filhos, né? Já na segunda linha, porque a pessoa vai deletar a mensagem, deletar o e-mail, nunca mais olhar para você. Eu nem conheço esse cara, essa mulher, e ela já quer casar, ter filhos, enfim. Não dá para ser desse jeito. A carta para o PPG, né? A carta de intenção, você vai colocar as motivações, mas não dá para ser tão direto, né? Ter um papo assim tão direto e reto, vamos dizer assim, com a banca, né? Mas existem formas de você dizer a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, de uma forma diferente, né? Escrever a mesma coisa de uma forma diferente, deixar claras as suas motivações, né? Eu quero fazer, eu preciso fazer mestrado para progressão, né? Para progressão na carreira, enfim, né? E qual é a tua motivação? Minha motivação é ganhar mais, por exemplo, né? É uma das motivações. Mas, obviamente, que essa não é uma única motivação, né, para fazer uma pesquisa, combinado? Porque para ganhar mais, você podia, sei lá, achar uma outra atividade, fazer uma renda extra, não sei, fazer crochê, não sei, fazer hambúrguer para vender. Tem várias outras maneiras de ganhar, né, de aumentar a renda, que não necessariamente é fazer mestrado. Você escolheu fazer mestrado. Então, o que realmente te motiva, né? Talvez a questão financeira seja só uma consequência e você nem está percebendo. Então, isso é importante que você reflita para escrever a carta, tá? Também, ou o memorial, se for o caso, tá? Então, aqui. Terceiro passo, né, para a escrita. Você vai colocar, né, expor as suas expectativas em relação ao mestrado e ao doutorado. O que você espera, né? Você vai fazer mestrado ou doutorado, né? Quais são as tuas expectativas sobre o curso, sobre o programa, né? Mostra também que você conhece o PPG. Mas Adri, eu não conheço. Vai lá no site, abre o site, lê lá as linhas de pesquisa, a ementa das linhas, olha as últimas dissertações, as últimas teses que foram defendidas, olha as dos últimos 5 anos, vê quem são os orientadores, conheça o PPG, conheça. Hoje em dia é muito fácil conhecer o PPG, digita o link ali, né? Acessa o link, o site do PPG e você conhece tudo, você entra no Lattes dos professores, das professoras do PPG, você vê o que eles pesquisam, o que elas pesquisam, então é muito fácil. Então, você tem condições de conhecer o PPG, né? Embora você não conheça especificamente as pessoas pessoalmente, né? Mas você pode conhecer o PPG e mostra para a banca por quê, né? Você tem conhecimento do PPG, tem conhecimento das pesquisas, por que né, que você tenha essas expectativas, quais são as suas expectativas, né? E por que você tem essas expectativas em relação ao programa, tá? Ao curso em si. O que você espera desse curso, tá? O título de mestre é uma consequência, a gente já falou disso. Lá no final você vai receber um pedaço de papel, não pensem que é outra coisa, é só um pedaço de papel, tá? Dizendo que você é mestre, enfim, naquela área, tá? Ele vem depois de 2 anos, depois de muito suor e lágrimas, né? Mas, enfim, de fato, ele é só um pedaço de papel, né? O que importa mesmo é a trajetória para conquistar esse pedaço de papel, né? Então, durante essa trajetória, você deve ter algumas expectativas sobre
isso, né? O que você pretende aprender, o que você acha que esse curso vai contribuir, né? Para valer a pena, porque senão não vale a pena, né? Por que a gente vai fazer algo, dedicar 2 anos da nossa vida, né? Nos privar de algumas coisas, ter que fazer escolhas, se não há uma real motivação, né? Tem motivação, tem expectativa, fala delas, tá? Na carta. Apresente a sua proposta de estudo de forma inteligente, tá? Então, ainda, né, que seja apenas uma proposta de pesquisa bem incipiente, né, uma ideia que você tem, um primeiro projeto que você está fazendo, é importante que você fale com propriedade do tema da pesquisa, do objeto de estudo. Ah, mas eu não fiz a pesquisa ainda. Eu sei disso, você sabe, a banca também sabe que você não fez a pesquisa, mas você quer pesquisar um determinado objeto de estudo. Se pressupõe que você tenha algum conhecimento sobre esse objeto de pesquisa, tá? Agora pode ser, Adri, mas eu não tenho, eu nunca pesquisei sobre isso, isso me ocorreu agora. Posso fazer? Igual? Pode. Já aconteceu comigo. Quando eu fiz o meu projeto de mestrado, era com um filósofo que eu nunca tinha trabalhado, eu nunca tinha pesquisado, eu nunca tinha lido ele, tá? Eu nunca tinha lido ele, eu li para a seleção, tá? Eu não conhecia ele, eu não tinha, enfim, eu nem pesquisava na área, tá? A área do filósofo que eu fiz o projeto, que eu estudo até hoje, é filosofia contemporânea, e na época eu não estudava filosofia contemporânea, eu estudava filosofia medieval. Então, vejam aí, tinha séculos e séculos de distância entre as áreas, né? Só que eu vi uma relação com aquilo que eu estudava lá na minha área, que era filosofia medieval, com o que o autor lá na filosofia contemporânea trabalhava. Então, eu mostrei para a banca isso. Não tinha carta, mas tinha uma entrevista com a banca onde eles me perguntaram: tá, mas tu nunca pesquisou, Paul Ricoeur, por que agora? Por que agora no mestrado tu vai pesquisar? Por que tu não fez na área dos outros que, né, na tua área que tu já pesquisava em filosofia medieval ou até em moderna, contemporânea, que é Nietzsche? Eu também tinha algumas coisas publicadas em Nietzsche. Por quê? E eu disse para a banca, porque eu encontrei Paul Ricoeur a partir dos meus estudos aí sobre, enfim, medieval e moderna, gostei, vi que eu não conhecia, comecei a estudar e eu acho que eu posso pesquisar, que eu posso contribuir mais pesquisando esse autor, que não era na época muito pesquisado no Brasil, do que se eu... E daí eu disse, para mim seria muito mais cômodo propor um projeto sobre o que eu já pesquiso. Mas eu acho que a pesquisa é isso, a gente pegar um objeto que a gente desconhece e também conhecer, se aprofundar na área. Então, eu resolvi empreender esse projeto em outra área. E deu certo que eu estou aqui, né? Nas 3 seleções que eu fiz, eu passei. Então, deu certo, a narrativa sempre foi a mesma, porque era verdade, né? Não era nenhuma mentira, e deu certo, e é possível, né? Porque se eu conseguir pegar um autor que eu nunca tinha lido, ler para montar o projeto e pesquisar esse autor, fazer um mestrado, um doutorado, eu já fiz 2 doutorados com esse mesmo autor. Então, é possível. Na época que eu comecei a estudar esse autor, lá em 2006, para prestar seleção, a gente digitava o nome dele no Google, não vinha nada. E as poucas coisas, vinha 2, 3 resultados, os 2, 3 resultados que vinham eram em francês, porque o autor é francês, e eu não sabia ler francês, tá? E ainda assim eu consegui montar um projeto e eu consegui ser aprovada. Então, é possível. Se você está aí achando, é muito difícil, eu não consigo, consegue sim. É só você primeiro acreditar que você consegue. É o primeiro passo. Tem um monte de gente querendo que você acredite que não consegue, que não vai dar para fazer, né? Mas você precisa acreditar que consegue e que dá para fazer, tá?
dá para fazer. Você pode também pegar uma área que não é a sua e só vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho, né? Agora, se você está disposta a ter mais trabalho, vamos lá. É isso, né? Pensem, esse autor que eu peguei para trabalhar era 2006, eu estava montando o projeto, tá? Eu terminei minha graduação em 2005. Esse autor morreu em 2005, tá? Então, aqui no Brasil, quase nem se estudava. Tinha algumas poucas professoras que estudavam há muito tempo já esse autor. Só que, assim, era na época que, enfim, que as teses, as dissertações, elas eram datilografadas. Elas não iam ainda para a internet, né? Então, quando eu pesquisava, não é que não tinham pessoas no Brasil que pesquisavam. Tinham umas 2 ou 3 que já pesquisavam. Só que não tinha o material, né? Não tinha disponível na rede. Hoje em dia tem tudo disponível na rede, né? Então, se a tese saiu, sei lá, semana passada foi devendida, é capaz dessa semana já tá no repositório online. Então, é mais fácil, vocês têm mais vantagens ainda. Sem falar que eu era da época da internet discada, né, gente? Então, vamos me dar um desconto. Vocês também na época da fibra ótica, né? Velocidade, informação, acesso às universidades quase todas, né? Se não todas, estão online, tem curso online, enfim, são infinitas possibilidades, né? Você pega um autor, uma área aí que você não tem conhecimento, mas você quer estudar, você se interessou, vai no YouTube, digita, né, lá. Se bobear, tem aula sobre o autor que você quer estudar. Então, né, se apropriem disso, né? Façam uso disso para poder, enfim, dar asas aos sonhos, né? Ou realizá-los. Acho que realizá-los seria o melhor, né? A gente tem que usar essas ferramentas a nosso favor, tá? E o último passo, então, tá? É o fechamento, né? É o fechamento aqui, o fechamento da carta de vocês. Então, feche com chave de ouro, tá? O que isso significa? Finalize expondo como o programa pode contribuir na sua vida profissional e acadêmica, né? Lembre-se também de mencionar como que você pode contribuir com o programa. Então, você já se apresentou, você já disse as suas motivações, você já falou das suas expectativas em relação a fazer mestrado, né, ou doutorado, enfim, né? Você já apresentou a sua proposta de pesquisa, né? Então, o fechamento é você dizer de que forma você acha que as disciplinas, né, que esses professores, o corpo docente, esse curso pode contribuir também na sua vida profissional, acadêmica, né? E também dizer de que forma você, com essa experiência que foi relatada aí em cima, pode contribuir, pode agregar, né? De que forma você pode agregar, né? Se você, por exemplo, daqui a pouco você é docente, né, da educação básica e vai fazer na área de ensino, né? Fazer um mestrado na área de ensino, enfim, ou um mestrado profissionalizante. Você pode agregar muito, porque você tem os professores, as professoras da universidade, lá do mestrado, não necessariamente têm experiência na educação básica. Aliás, a maioria, pelo menos nas 2 universidades que eu trabalho, a maioria dos professores, das professoras que trabalham, por exemplo, com o ensino de filosofia, que é a minha área, pouquíssimos deles, acho que 1 ou 2, dá para contar numa mão o número de professores que têm experiência na educação básica. A maioria não deu aula na educação básica. Eles falam sobre dar aula, sobre como é estar na escola, enfim, mas eles não viveram isso, né? Então, a experiência profissional, né, de vocês, as vivências profissionais de vocês agregam muito. Por quê? Porque vocês também contribuem para esse curso, né? Vocês também contribuem na formação dos colegas, das colegas, né? Ah, mas os colegas, as colegas, é um mestrado, sei lá, o
Juscelio colocou ali, né, que é o mestrado dele é o Prof. Artes, é o mestrado profissionalizante em artes, né? Então é para professores de artes. Ah, mas os meus colegas todos têm essa experiência. Sim, mas são experiências diferentes, né? Eles não trabalham na mesma escola que você, no mesmo município, na mesma cidade. Então, igual você pode também contribuir, tá? Então, é importante isso. A gente tem uma tendência a desvalorizar as nossas experiências, as nossas vivências. Não faça isso. As suas experiências, suas vivências, sua trajetória é muito importante. Então, quando você escrever a carta, escrever um memorial, né, se for o caso, coloca isso, dá essa importância. Por isso que eu disse lá no início, né? Faz com atenção, lê, revisa, né? Porque se você mostrar para a banca que você não se dedicou nem para escrever sobre você, sobre a sua experiência, sobre a sua vida, o que indica para eles que você vai se dedicar para escrever uma dissertação, que você vai se dedicar para estudar, para escrever um artigo? Nada, né? Então, por favor, né? Façam esse exercício, escreva. Aliás, eu acredito que essa carta de intenção deveria ser escrita independente se o edital pede ou não. Não para você mandar na seleção, né? Mas para você ter com você e ter clareza, né? Da importância da sua trajetória profissional, né? Das suas reais motivações para fazer mestrado, doutorado, né? Clareza do objeto de estudo, então, né, do problema de pesquisa e como você vai poder contribuir no curso, no PPG, onde você vai fazer, tá? Então, isso são elementos importantes para que a gente tenha clareza, porque passando ou não na seleção, né, você vai ter momentos que você vai se cobrar sobre essas coisas. Ah, por que eu estou fazendo isso? É tão difícil, por que eu fui me colocar nessa situação, né? Eu já estava, sei lá, né? Dependendo do caso, eu já estava quase me aposentando, o que eu quero com isso? Entende? Vai ter momentos que você vai pensar assim, por que eu vim, né? Por que eu... Né? E vai dar vontade de desistir. Se você tiver clareza dessa carta, né? Do que você escreveu nessa carta, desses elementos, você com certeza não vai desistir. Tá? Não vai desistir durante o processo e não vai desistir depois fazendo o mestrado. Tá? Então, fica aí a dica para vocês. Tá bem, gente? Obrigada pela participação de vocês. Semana que vem, quarta-feira, às 9 da manhã, a gente tem live aqui de novo, tá? Então, se você gostou dessa live, se ela tá te ajudando, deixa aí nos comentários, compartilha a live com os colegas, os amigos, as pessoas que precisam desse conteúdo, tá? Me ajuda a divulgar aí esse conhecimento, tá bem? Obrigada e até a semana que vem.